E eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Salmo. Nós vamos ler um Salmo 23. Quem não conhecia o Salmo 23? Até os ímpios conhecem. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos por todos. E é dele que nós vamos compartilhar, é dele que Deus vai falar conosco. Amém? Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Vamos repetir juntos, irmãos, em nome de Jesus? Vamos lá, 1, 2, no 3. O Senhor é o meu pastor, e nada terei falta. Por um instante, feche seus olhos e eleve seu pensamento a Deus. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Faça de mim o teu querer. Aqui tem muitos, assim como eu, famintos da tua palavra. E eu quero, Senhor, que o Senhor venha nos saciar com a tua santa palavra. Venha revelar entre as linhas das sagradas escrituras aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Assim como o Senhor já falou àqueles que estiveram aqui nos demais cultos, o Senhor falou profundamente a cada um deles. Fala a esses que estão aqui, Senhor. Meu Deus, eu oro para que em nome de Jesus, nada, absolutamente nada, em nome de Jesus, venha atrapalhar este culto. Não seja, Senhor, empecilho demoníacos, não seja, Senhor, o calor, não seja, Senhor, uma desatenção, mas que todos venham levar cativos o pensamento, o coração ao Senhor. Pai, fala conosco, fala, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? O versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou em outras traduções, nada me faltará. Aí você pergunta, mas pastor, parece que não soa bem, porque tem me faltado alguma coisa. Aí eu pergunto, algo falta quando você não é ovelha do pastor. Porque o pastor, o bom pastor, cuida das suas ovelhas. E quem escreveu esse salmo é de quem eu quero compartilhar nesta noite, de Davi. Davi, ele escreveu este salmo em um certo período da sua vida, que quando nós lembramos de Davi, quando você soa no seu ouvido, Davi, o rei Davi, de que você lembra? Rei, Davi como rei, não é verdade? Mas antes de Davi se tornar rei, ele era o quê? Pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas, aliás, um desprezado pastor de ovelhas. Você vai entender o porquê dos desprezados. Mas ele, no decorrer da sua vida, até que ele foi ungido e se tornou rei, passou por muitas lutas, para então ele escrever que verdadeiramente o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltaria. Quem era Davi? Davi, antes de ser rei, ele era um jovem. A Bíblia relata ele como um jovem de boa aparência, ruivo, e era um dos 8 irmãos, o filho, melhor, de Jessé. E uma certa ocasião, Deus pediu para que o profeta Samuel fosse ungir Davi, porque o primeiro rei de Israel, Saul, foi rejeitado da presença de Deus, porque ele foi desobediente a Deus, e Deus o rejeitou. E Deus falou para o profeta Samuel: vai até a casa de Jessé, e ali eu hei de ungir um novo rei de Israel. Jessé foi. Quando chegando no povoado onde Jessé morava, foi recebido com temor, porque era um homem de Deus que todos conheciam e reverenciavam. E ali chegando, perguntam para Samuel: é a tua chegada, é de paz? Ele diz: sim, é de paz. Reúnam todos, que nós viemos aqui para sacrificar ao Senhor.
E aí reuniram todos e pediu para que Jessé trouxesse os seus filhos no banquete. E Jessé primeiro apresentou Abiú, um homem forte, de aparência, um homem talvez de físico, muito chamativo de atenção, porque ele era um guerreiro do exército de Israel. E Samuel diz: é esse então o novo rei de Israel? O Senhor falou: não é esse. Não olhe para a aparência. O homem olha para a aparência, mas eu, Samuel, eu vejo o coração. Não é esse. Aí então Jessé diz: qual é o seu outro filho? Aí passou um outro filho. E aí passou o segundo filho. Os 3 filhos guerreiros do exército de Israel foram passados diante do profeta, e ele disse, Deus disse para Samuel: não é nenhum desses 3. Aí então Jessé assim, mas passa os demais. Passaram mais os 4 filhos, que já não faziam parte do exército, mas passaram. Não era também. Aí o Samuel fica: mas Senhor, não passou todos os filhos? Jessé, cadê aqui? Está todos os filhos? Está todos aqui, todos estão aqui. Tem um sim, mas que está lá cuidando das ovelhas, os desprezável, o esquecido. Ele disse: vai lá e chama, e nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar aqui no nosso meio. Irmãos, quem era Davi? Um simples pastor de ovelhas, esquecido até pelo seu pai, numa ocasião tão especial. Quantas vezes nós nos sentimos assim, esquecidos, talvez sem valor, talvez rejeitado por alguém? Quem já se sentiu assim? Esquecido? Eu já passei por isso, achando que você não tem valor, que você é o inesperado, você é o improvável. Mas quando trouxeram Davi, ele foi ungido a rei. Samuel pegou e derrubou óleo sobre a cabeça de Davi, ungiu ele como rei. A partir dali, Deus, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Passado muito tempo, para Davi se tornar de rei, quando ele foi ungido, a se tornar rei, esse período foi aproximadamente de 20, 25 anos. Passou-se muito tempo para ele ainda se tornar o rei de Israel. Ele foi ungido, mas ali ele não foi, literalmente, pegou o exército e falou: eu sou o rei de vocês. Não, teve muita luta. E uma certa ocasião, Davi, a pedido do seu pai, porque ele era um jovem muito obediente, aqui a palavra de Deus para os jovens, Davi era um jovem muito obediente. Ele estava lá, enquanto tinha uma reunião: eu vou cuidar das ovelhas do meu pai. Só foi lá com Samuel quando o pai pediu para chamá-lo. Obediência. E quando, uma certa ocasião, os filisteus vieram para combater com Israel, e os teus 3 irmãos que faziam parte do exército de Israel foram para a batalha, o seu pai Jessé, um homem velho, disse para Davi: Davi, leva mantimentos, comida para os seus irmãos, e me traz notícia para saber, provas, para saber como eles estão. E Jessé, em obediência ao pai, a Bíblia diz que colocou as ovelhas que ele cuidava aos cuidados de uma outra pessoa. Olha o zelo com aquilo que lhe é confiado. Nós já começamos a aprender com Davi aí, como ele era zeloso, como ele era obediente, como ele era uma pessoa simples. E ele foi em obediência ao seu pai levar alimento para os seus irmãos. Chegando lá, ele ouve um alvoroço no meio do exército inimigo dos filisteus. Havia um homem cujo nome era Golias. A Bíblia diz e relata que ele tinha aproximadamente 2,90 m de altura, muito alto. Mas não bastasse a altura, era um homem forte, porque a Bíblia fala que somente a ponta da sua lança pesava 7 quilos. A sua couraça que ele vestia, que era de escama de bronze, pesava 60 quilos aproximadamente. Era um homem muito forte,
muito de guerra, treinado para a guerra, e ele afrontava o povo, os exércitos de Israel, dizendo que eles trouxessem um homem para lutar, e quem vencesse a batalha, aquele que perdeu seria servo deles. E Davi, levando alimento para os seus irmãos, ouve a afronta do Golias. Quem que ouve a afronta do Golias, irmãos? O improvável, o rejeitado, o esquecido nas ovelhas. E aí ele ouve e fala: quem é? O que vão acontecer? Quem derrotar o inimigo, o exército? E aí fala para Davi: olha, o rei disse que vai isentar de imposto aquele que vencer esse homem. O rei vai encher de riquezas, e ainda o rei vai dar a filha do rei em casamento para o homem que vencer. Davi, irmãos, porque ele era ungido, porque ele tinha o Espírito Santo, e aquele que tem o Espírito Santo de Deus, tem um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, um espírito de coragem, um espírito de força. E Davi tinha o Espírito de Deus e falou: quem é este incircunciso que afronta o exército do Todo-Poderoso? E ele se apresentou diante do rei Saul e disse: rei, eu quero ir para a luta contra este homem. E Saul disse: meu jovem, ele é um homem guerreiro, ele desde a infância está na guerra, e você é um jovem, olha de novo sendo rejeitado. Quantas vezes nós nos sentimos assim, diante das situações tão grandes, mas Davi não desistiu. Quantas vezes nós, muitas vezes diante de grandes situações, amedrontamos, nos recuamos, achando assim: não é para mim, não sou eu, não sou capaz, quando que o exemplo de Davi, que nos dá, fala: eu irei pelo nome do Senhor dos Exércitos, e Ele me dará a vitória. Olha, rei, eu sou sim um pastor de ovelhas, cuidei das ovelhas do meu pai, mas olha, quando um urso vinha e pegava uma ovelha, eu ia atrás dele, pegava a sua juba e o feria. E quando vinha um urso, eu ia atrás dele, pegava e trazia a ovelha e feria-o. E não será esse incircunciso, não será diferente com ele. Isso é um homem temente a Deus, um homem que serve a Deus, um homem ungido, o rei Davi. E assim então, quando ele estava para a batalha, a Bíblia diz, irmãos, eu não vou me atentar lendo, porque o tempo passa e a gente acaba não tendo tempo para dar continuidade. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Davi, diante daquele Golias, daquela situação tão grande, aquele homem, quando viu Davi, imagina, eu com quase um pouquinho mais de 1,5 m, diante de um homem que quase o dobro da minha altura, eu imagino assim, Davi e Golias. Davi ignorou ele, falou: você vem com esse pedaço de pau contra mim, que era o cajado de pastor que Davi andava. Você vem contra mim com pau e pedra, porque Davi tinha pego no riacho pedras e colocado no seu alforge, que é onde ele guardava as coisas de pastor. Você vem contra mim? E ele disse: eu irei contra ti, no poder, no nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo Ele me dará a sua cabeça, e as aves do céu comerão. Isso é um homem de Deus, que tem ousadia, que tem força. Esse é o Davi, esse é o homem que escreveu Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Você pode estar passando por momentos difíceis na sua vida, você pode estar passando em momentos que você tem desejado recuar, você tem passado momentos que você tem pensado: puxa, por que as pessoas me rejeitam? Por que eu não sirvo para isso? Porque você talvez tenha pensado em tirar a sua própria vida, talvez você tenha pensado: eu desisto dessa situação, eu desisto do meu sonho, eu desisto de continuar a seguir e a lutar ou a orar por essa situação,
Quando Deus nessa noite te chama aqui, nesse tempo de calor, para falar para você, não desista, porque assim como eu estive com Davi, se você confiar em mim, eu estarei com você. Quem recebe, diga amém, Jesus. Deus estará com você, como esteve com Davi. Toda glória é tua, Senhor, todo louvor é teu. Davi, o desprezado, o improvável, ele pega a pedra e coloca na funda, um elástico, onde uma cava, onde colocava a pedra, e a Bíblia diz que ele começa a girar, e correr para a frente do Golias, aquele que ninguém acreditava, aquele que Saul rejeitou, aquele que Jessé rejeitou, aquele que os seus irmãos, quando ele foi levar comida lá no exército, um dos irmãos ficou bravo com ele, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar lá cuidando das ovelhas do nosso pai. Todos que rejeitavam, a Bíblia diz que ele girou com força, com Deus ao seu lado, e cravou a pedra na fonte de Golias, e a Bíblia diz que ele caiu de uma vez só. E a Bíblia diz que Davi, para completar o serviço, foi e decepou a cabeça do Golias. E eu posso profetizar na sua vida, se você que tem o Espírito Santo de Deus, que você que tem a ousadia do Espírito Santo de Deus, ir contra essa dificuldade, no nome do Senhor, a vitória é sua e ela cairá por terra em nome de Jesus, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, maior é o Deus que está com você do que a luta que você está passando, maior é o Senhor que te acompanha, que está com você e fala: filho, vai, que eu estou na retaguarda, te guardando, te protegendo, e a vitória quem dou é eu. O Senhor fala para você nesta noite. Davi, esse é o Davi que escreveu o Salmo 23. Davi, depois dessa história, ele foi então reconhecido. Puxa, esse é o cara, aí sim, hein? Puxa, olha só, riquezas, a sua família toda isenta de imposto, teve a filha do rei como a esposa. Mas irmãos, não parou aí. Aí que a luta dele começou. Ele teve problemas, ele teve que passar por dificuldades, ele foi ameaçado de morte pelo próprio Saul, porque depois da vitória, ele começou a fazer parte da família, do exército, do reinado ali com Saul, fazia parte, ele cantava com a sua harpa. A Bíblia chama Davi de um músico, porque ele compunha os salmos, que muitos que nós conhecemos, e ele louvava o Senhor, principalmente quando Saul, que já não tinha mais a presença de Deus, ficava perturbado, e ele tocava. E aí então ele começou a participar dos exércitos, das batalhas, e ele vencia. Aí quando ele chegava do exército, da batalha que eles venceram, o exército de Israel vencia, chegava Saul e Davi, e as mulheres gritavam que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000 dos inimigos. Então, por causa disso, começou a perseguição do próprio rei Saul contra Davi, ao ponto de querer matá-lo. A perseguição, ele teve problemas no seu relacionamento, ele teve que fugir. O seu primeiro exército, estou falando de Davi, o primeiro exército de Davi foi de pessoas, de aproximadamente 400 homens, que também eram rejeitados da sociedade. Eram ali pessoas desempregadas, pessoas que as pessoas não davam crédito nenhum. Talvez não eram pessoas que tinham feito coisas erradas, que estavam ali fugitivos, faziam parte do exército de Davi. Olha só, e mesmo assim, Deus o livrou de todas. O que eu quero dizer para você, essa mensagem de hoje à noite, eu quero dizer para você, que Deus cuidará de você todos os dias. Deus tem cuidado da tua vida. Você pode estar pensando: pastor, às vezes eu me sinto tão distante, parece que Deus não ouve minha oração, parece que Deus está longe de mim. Eu quero dizer para você, querido, Deus tem cuidado de você, porque se não fosse o cuidado de Deus na tua vida, você não suportaria metade do que você tem suportado até hoje. Entenda e creia nisso.
que se não fosse Deus na tua vida, a misericórdia, a graça dele sobre a tua vida, o que você está julgando, que você não está sendo capaz, você não suportaria metade. Entenda, Deus está com você. Deus permitiu que Davi, que foi ungido rei lá atrás, passasse por todas as tribulações, dificuldades e lutas, para depois torná-lo rei, preparando. Deus nos prepara para algo melhor. Deus, Ele prepara a nossa vida para receber algo melhor. Tem uma frase que eu gostei muito, e calha isto, diz assim: tem coisas que Deus dá para a gente aprender, e tem coisas que Deus só dá quando a gente aprende. Olha só, tem coisas que Deus dá para a gente aprender, Ele permite que você, a vontade de Deus permissiva, é sobre a tua vida, para que você cresça, para que você possa progredir na vida espiritual, na vida emocional, para que você possa estar preparado para receber aquilo que Deus quer te dar. Estão entendendo, irmãos? Deus estava preparando Davi para o grande reino que ele haveria de reinar sobre Israel. Então Deus tem cuidado de cada um de nós. O Senhor, tão grande é o cuidado dele, que ele lá em Mateus, eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, versículo 32. Mateus 6, vamos começar primeiro no versículo 31. Versículo 31, Mateus capítulo 6. Mateus 6, 31. Amém? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que você e eu precisamos. Deus tem cuidado de uma forma tão especial de você. Você pode não perceber isso, você pode não entender o cuidado de Deus, assim como um filho, uma criança, você que é mãe, você que é pai, muitas vezes o teu filho não entende o cuidado que você tem com ele, ao ponto dele achar que você é chato. Você é um pai bravo, uma mãe brava, mas é porque você cuida dele, amém? Entenda, jovem, a tua mãe que você muitas vezes julga chata, pega no teu pé, é porque ela te ama, ela cuida, ela sabe o perigo que está emergente lá na frente, e ela cuida de você, ela evita que você possa passar por situações difíceis, e Deus cuida de cada um de nós. Eu tenho passado esses dias uma experiência agradável com relação a isso. E quando Deus me trouxe essa palavra, eu passei por uma situação difícil, uns 3 semanas mais ou menos. Eu estava um momento em casa, eu estava de férias do trabalho, e aí então, eu fiquei assim, com o espírito angustiado. Quem já ficou assim? Sem entender. Acho que as mulheres ficam bastante assim, né? Aí o marido pergunta: o que você tem? Não sei. Não sei, uma coisa diferente, né? Assim, as mulheres. Eu tenho 2 em casa, eu entendo o que é isso. E eu estava desse jeito. Aí eu falei: Senhor, o que está acontecendo? As dificuldades, as lutas. Todos temos problemas, eu também tenho dificuldade, tenho problemas, assim como você. E eu falando com Deus ali, estava animado, como eu estava de férias, eu estava na cama, não queria levantar. Mas sabe, eu estava como Elias, uma certa ocasião, que estava um homem muito usado por Deus, que fez cair fogo do céu, e estava fugindo, desanimado, estava mais ou menos assim. E eu: Senhor, fala comigo. E aí Deus me falou: filho, levante e vai lá fora. Eu fui, irmãos, peguei, fui lá, cheguei na minha casa, entrei no escritório, e lá tem um vidro, e tem uma película, que eu estando dentro de casa, eu vejo quem está lá fora, mas quem está lá fora não me vê. Está entendendo isso, irmãos? E eu vi uma cena maravilhosa. Um pardal, ele tinha construído, aqui é o escritório, aqui é uma porta de entrada da sala, e tem um vaso, com aquelas buchinhas, sabe aquelas flores redondas, sabe? Um pardal tinha feito um ninho dentro da buchinha.
do lado da porta de entrada da minha casa. Eu falei para Deus que ele era parte da minha família. Então eu estava ali no escritório e ele vinha, sentava no beiralzinho da vidraça. Ele não me via, eu vi, então eu estava bem pertinho dele, eu cheguei até a gravar. E ele estava com um grãozinho de arroz cozido, que ele havia pego em alguma vizinhança, alguma casa. E por 3 vezes eu vi essa cena. Ele vinha bem pertinho de mim, observava, ficava 1 minutinho mais ou menos antes de chegar ao teu ninho, para ver se estava tudo bem, se não tinha perigo nenhum, se não tinha predador. Aí ele chegava direto no ninho e alimentava 4 filhotinhos. 4 filhotinhos lá, todas as boquinhas abertinhas assim. Coisa mais linda, irmãos. Poder presenciar isso bem de pertinho. Sendo que um pardal, se você dá um espirro, ele está 10 metros ali, ele sai correndo, né? Ele voa, né? E eu tive essa oportunidade. Naquele momento que eu vi aquela cena, aquele pardal cuidando dos 4 filhotinhos dele, naquele lugar, Deus na hora falou comigo: se eu cuido dos pardais, se eu dou casa para eles, se eu alimento os seus filhos, quanto mais eu não vou cuidar de você, que eu morri, que eu dei a minha vida por você. Irmãos, Deus falou de uma forma profunda. Naquele momento, trouxe um vigor, trouxe uma alegria, e é isso que o Senhor está falando para você nesta noite, que filho, você que pensou, você que tem pensado, você que tem está pensando em desistir, não desista, porque eu estou com você nessa luta, nessa batalha. Eu vou diante de você, a batalha é minha, porque você é meu filho. Eu não deixarei, você é como a menina dos meus olhos, o inimigo não tocará em você. Isso é para aqueles que são ovelhas do pastor chamado Jesus Cristo. Se você é ovelha do rebanho do Senhor, você pode aplaudir, você pode glorificar, você pode adorar o Pai, porque Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de mim, Ele vai cuidar e cuidará muito bem de cada um de nós. Deus sempre tem o melhor para nós. E continuando, irmãos, Salmo 23, no versículo 2: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Irmãos, o Senhor nos faz repousar, nos guias por pastos verdejantes. O Senhor, Ele te guiará por lugares que mesmo você não entendendo, porque às vezes o Senhor permite em nós passar por situações, por problemas, ou passar por caminhos difíceis, para que nós aprendamos dEle, que Ele tem cuidado de nós. Deus está dizendo: eu estou cuidando de você, Deus não te desampara. Lá em Isaías, capítulo 49, versículo 5, diz assim, que ainda que a mãe esqueça do bebê, eu, o Senhor, jamais esquecerei de você. Uma mãe esquecer do bebê é muito difícil. Uma mãe verdadeira, que cuida, que ama, esquecer de um filho, jamais. Mas se ainda ela vier esquecer, o Senhor jamais, está dizendo, jamais esquecerei de você, meu filho. Você que é ovelha do rebanho do Senhor, saiba que Deus tem cuidado de você. Davi, ele passou por tudo isso. Ele passou por lutas, ele foi perseguido. Os salmos, muitos dos salmos da Bíblia, é ele orando ao Senhor, ou agradecendo a Deus pelo livramento, ou pedindo que o Senhor o guardasse. E aí então, depois de tudo isso, ele escreve: o Senhor é o meu pastor, porque ele sabia o cuidado que um pastor, porque ele foi pastor, ele sabia o cuidado que o pastor tinha com a sua ovelha, quando ele contou a história para Saul: olha, eu mato até urso, até leão. Um jovem fala isso, porque ele cuidava das ovelhas do seu pai. Jesus, ele cuida da ovelha do seu pai, que é você, que é eu, que somos nós, igreja. Deus cuida de mim e de você, de maneiras diferentes do que nós imaginamos. Às vezes nós queremos que Deus haja assim e assado. Não, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso, ó Pai?
Por que Deus está permitindo aquilo? Irmãos, abre comigo lá em Eclesiastes. Abre lá. Eclesiastes capítulo 7. Vamos ler o versículo 14. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14 diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, os considerem. Deus fez tanto um quanto o outro. Deus fez, Deus permite, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Porque se tudo vai bem, você, eu sei que tudo vai bem na minha vida, então eu sei que vai ter, até que vai acontecer o ano 2019. Então Deus permite muitas vezes nós passarmos por lutas, por dificuldades. Assim como o Senhor diz lá no Salmo, o Davi disse que o Senhor me guia nas veredas. Muitas vezes eu entendo que a minha vida, irmãos, a minha vida é como um tráfego em que eu preciso de ruas, onde as ruas estão cheias de placas, indicando o caminho que eu devo ir. Alguns momentos da minha vida, tem algumas placas indicando que tem alguns buracos à frente, tem uma curva à esquerda, tem um sinal ali adiante, e eu tenho então que reduzir a velocidade. Então Deus muitas vezes faz assim conosco, nos orienta, e o Senhor hoje está falando aqui conosco: eu estou cuidando de você, dessa situação que você está passando, eu estou permitindo isso, porque eu quero te colocar por cabeça, aonde você deseja. Nós estamos passando o ano da bondade, e eu queria continuar para falar a respeito do ano da bondade. No versículo de Salmos 23, versículo 3: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Davi, ele já tinha passado por muitas experiências, de estar no vale da morte. Ele teve a oportunidade por 2 vezes de matar o rei Saul, aquele que o perseguia, sem motivo, ele não tinha motivo, mas ele perseguia, mas ele não tocou no ungido de Deus, porque Saul até então, embora Deus tinha o rejeitado, mas ele continua sendo o rei, ele tinha ainda a autoridade de rei. Então ele não tocou, porque ele sabia da autoridade que Deus tinha dado a Saul, e não seja eu que toque. E nós aprendemos isso com relação à autoridade, de temer as autoridades que Deus constituiu sobre nós. Nenhuma autoridade é dada pelo homem, se não for da vontade de Deus. Se você é um líder de célula, foi Deus que te escolheu, não foi o pastor não. Deus usou a vida dele, você talvez não entenda isso, mas foi Deus que te escolheu. Pastor, eu não tenho capacidade, eu mal sei falar. Moisés, a Bíblia diz que tinha a língua presa, não conseguia falar, não tinha dificuldade na sua dicção, ou nas suas palavras, ou na sua expressão, mas ele foi um dos maiores líderes de Israel. Então não coloca a sua dificuldade, a sua fraqueza como desculpa para deixar de fazer a obra de Deus, sendo que se Deus te escolheu, Ele te capacitará para fazer toda a boa obra que cabe a você fazer. Deus pode todas as coisas. Continuando o versículo, versículo 5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Essa expressão de dizer que prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos, e tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, nos tempos antigos, daquela época, era essa expressão usada para demonstrar a aliança que a pessoa tinha com alguém,
a amizade sincera e verdadeira que ela tinha. E isso aqui Davi falava para o Senhor, porque ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha amizade, e é isso que Deus deseja que nós tenhamos: fé, amizade com Ele, intimidade. Confie, acredita que Ele está guardando a tua vida, que Ele cuida. Deus tem cuidado de mim de uma forma tão especial. E nesses dias eu estava refletindo: Senhor, quanto o Senhor tem cuidado de mim. Irmãos, eu vim de pai separado, eu tinha 2 anos de idade. Vivi nessa fase até mais ou menos uns 8 anos, sempre de uma família para outra, mas nunca com meus pais, porque eram separados. E aí então, eu cheguei até um período, por volta de 11, 12 anos, quando eu aceitei Jesus, morar sozinho. Verdade. E aí então, Deus tem dado um trabalho, e de todo lá, irmãos, desde quando eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, hoje com 42 anos, eu nunca fui dispensado de um trabalho. O Senhor sempre me honrou, tirando de um trabalho e colocando em outro, porque Deus cuida de mim. Teve momentos que eu passei que eu achei que eu não ia ter o que comer. Deus vinha com a sua provisão, como acontecia com aquele pardal que eu contei a história para você. Deus não desampara o justo. Davi, em uma certa ocasião, disse isso, porque ele passou por essa experiência também. Falou: olha, eu fui jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida da sua ovelha. Então, para você que talvez pensou assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e tem faltado algo, aí eu te pergunto: você tem estado debaixo do pastoreio do Senhor? Se você não tem, hoje é a oportunidade. E para finalizarmos aqui o versículo 6 do capítulo 23 de Salmos: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia, glória a Deus. A bondade do Senhor me seguirá, e a sua misericórdia me seguirá todos os dias. Irmãos, entenda isso. Você ser seguido, perseguido pela bondade de Deus, isso é bom demais, irmãos. Você vai no teu trabalho, Deus está te perseguindo com a bondade e misericórdia dEle. Você vai para a escola, jovem, Deus está te perseguindo com a bondade e misericórdia dEle. Você vai para a tua casa, onde quer que você estiver, Deus está te perseguindo com a bondade e a misericórdia dEle, uma vez que você esteja debaixo do pastoreio do nosso bom pastor, Jesus, nosso Senhor. Deus tem cuidado de nós. Eu gostaria de convidar os irmãos do louvor. Tem um cântico que fala muito bem disso. Se uma porta se fecha aqui, irmãos, Deus abre outra ali. Se você passar por uma dificuldade, uma luta, Deus vai estar juntinho com você, te perseguindo, porque a bondade dEle é sobre nós. Quem tem experimentado a bondade de Deus neste ano? O fato de você estar aqui hoje já é a bondade de Deus na tua vida. Quantas coisas que nós não percebemos, quantas coisas passam despercebido da bondade e misericórdia de Deus na nossa vida. Quantos livramentos que Deus tem te dado, e muitas vezes, em vez de você agradecer, você reclama, porque chegou atrasado, porque você tropeçou e machucou o dedão do pé. Deus te dando livramento, Deus te dá o livramento em circunstâncias difíceis, momentos estranhos, mas Deus está cuidando de você. Às vezes nós não entendemos o cuidado de Deus, mas Ele te ama. Você que veio aqui, sente a falta do amor de alguém, do amor de um pai, um amor de um amigo, um amor de mãe. Aqui está Deus falando: eu te amo, meu filho, por isso que você está aqui, por isso que eu te trouxe aqui, aqui é o seu lugar. Jesus te ama, e Ele tem cuidado de vós. Se coloque de pé.